E aí, gente? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre esquadrejamento e eu vou também mostrar para vocês uma dica de ouro para esquadrejar uma peça na fresadora. Acompanha aí! Bom, em primeiro lugar, para uma peça ela estar dentro do esquadro, ela tem que ter os ângulos a 90 graus. Então, essa peça aqui é uma peça de exemplo, né, um bloco padrão que está 100% esquadrejado, todas as faces dele, né, todos os 6 lados desse bloco, eles estão esquadrejados. Então, uma peça 100% esquadrejada, ela tem todos os lados, né, a 90 graus. Para que serve? Por que a gente geralmente costuma esquadrejar uma peça? Porque uma peça ela precisa muitas vezes encaixar em um outro espaço, em um outro lugar, e principalmente em serviços de matrizaria, matrizes, em serviços de molde, de injeção, molde de sopro, esses moldes eles precisam que todas as placas deles estejam esquadrejadas. Então, uma peça que está esquadrejada, ela encaixa certo em outra peça, ela forma um conjunto com os encaixes perfeitos. Ninguém vai fazer uma peça na medida, mas fora de esquadro, porque se alguém for fabricar essa peça em outro lugar ou um outro fornecedor fabricar a peça num outro lugar, ela não vai encaixar uma na outra. E também pela qualidade, né, do serviço e pela beleza do serviço, a gente sempre preza por manter as peças esquadrejadas. Como a gente esquadreja uma peça? A gente faz isso, pode-se fazer isso no torno, usando uma placa de 4 castanhas, por exemplo, para esquadrejar um bloco como esse. A gente pode facear todas as faces dele no torno e acertar o esquadro pela placa. Mas existe um jeito mais fácil e mais prático, que é na fresadora, e eu vou mostrar para vocês como que faz. Nós vamos fazer o esquadrejamento... Opa, espera aí. Essa morsa aqui, essa fresadora está muito suja. Só um pouquinho. Então, gente, para esquadrejar uma peça, para uma peça ficar esquadrejada, isso aqui é um projeto que eu estou fazendo, tá? Que eu vou desenvolver um suporte de ferramenta para o torno. Mais adiante vocês vão ver aí esse projeto, eu vou fazer um playlist desse projeto. Mas eu vou precisar esquadrejar esse bloco aqui. Para a gente esquadrejar um bloco, a primeira coisa que a gente precisa é de uma morsa de precisão. Essa morsa aqui, ela é uma morsa que tem uma ótima precisão, um bom esquadrejamento. Mas não basta ela ser uma morsa com uma boa precisão, ela precisa de alguns detalhes, alguns cuidados para que a peça saia 100% esquadrejada. Então, em primeiro lugar, eu vou facear, vou fazer uma das faces e a partir dessa face, ela vai ser o meu guia. Ela vai ser o guia de todo o esquadrejamento do bloco. Então, a face que eu vou usar como guia, eu vou escolher aqui uma que esteja melhorzinha aqui, ó. Eu acho que essa daqui tá boa. Eu vou escolher essa face aqui com essa. Então, é esse canto aqui, ó. Esse canto aqui, ó. Esse aqui vai ser o canto que vai ser o primeiro que eu vou esquadrejar. Eu vou posicionar assim, nessa posição, para facear essa parte de cima aqui. Bom, o grande segredo do esquadrejamento é o seguinte: uma morsa boa, ela tem essa face aqui, esse mordente aqui, esquadrejado com a base. É perfeito os 90 graus dessa face, dessa base aqui, com essa face aqui, ó. É perfeito. Então, eu vou apoiar a minha peça, o que vai mandar no meu esquadrejamento é essa base aqui, ó, essa lateral aqui. Então, eu vou apoiar a peça lá e apoiar aqui. Mas se eu apertar ela diretamente, assim, ó, se eu apertar a morsa assim, ó, eu posso tirar a peça do esquadro. Porque essa face aqui, essa parte aqui da morsa, esse mordente aqui da morsa, ele tem uma pequena folga aqui, ó. Essa minha até ela tem uma boa precisão, mas geralmente as morsas elas têm uma pequena folga aqui
E quando eu aperto aqui, eu giro, essa face aqui tende a subir e desalinhar a peça como deveria ser, ela acaba não ficando no esquadro. Então, qual é o grande segredo? A gente afasta e usa uma esfera aqui entre essa face e essa face. Eu peguei essa esfera aqui, ó, que é uma esfera de um rolamento de um eixo de 75 milímetros de diâmetro, né? É uma esfera bem grande, ó. Ela deve ter uns 20 milímetros de diâmetro, mas vocês podem usar a esfera que tiver à disposição de vocês. Só que o grande segredo de usar essa esfera aqui é o seguinte, ó, é que a esfera ela vai ficar posicionada, ó, no lugar do mordente móvel. Então, não interessa se essa face aqui ela é irregular, essa aqui, por exemplo, é uma face que está bem irregular. Não tem problema nenhum, porque a face que a gente quer usar como base, que é a que está lá atrás, ela está mantida encostada na face, encostada no mordente. E aí não vai ter problema nenhum. Ela então tem que estar apoiada, encostada naquele mordente, e aqui, em vez de apoiada no mordente móvel, ela vai ficar apoiada numa esfera. Só que tem um problema. Se eu pegar essa esfera do jeito que ela está aqui e apertar, como a esfera é de rolamento e esferas elas são temperadas, elas são de um aço bem duro, o que pode acontecer? Pode acontecer dessa esfera aqui machucar o mordente. Pode ser que a dureza do teu mordente, e eu estou falando isso porque eu já fiz isso, eu já cometi esse deslize, né? E aí acontece que estraga o mordente, danifica a face do mordente aqui, porque o ponto de contato da esfera é bem pequeno, é mínimo, é um ponto só, né? E desse lado também, então a pressão é muito grande. O que a gente tem que fazer então? A gente precisa cortar a esfera. E eu vou mostrar para vocês como é que tem que deixar a esfera para ela ficar boa, né? Para fixar aqui. Ó, a gente pega a esfera e aí então, com a esfera faceada, então, bem faceada, o ponto de contato vai ser total. Toda essa face aqui, ó, vai entrar em contato com o teu mordente. E aí não vai ter perigo de estragar o mordente da tua fresadora, da tua morsa, né? Então aí agora sim a gente pega e fixa a esfera, né, entre o mordente móvel e a peça. E isso vai fazer com que a peça fique bem fixada, bem ajustada, bem fixada nessa face aqui, ó, e também bem fixada aqui. Não vai ter problema nenhum e a peça vai ficar muito bem esquadrejada, porque uma morsa de qualidade ela tem esse esquadrejamento aqui perfeito, tá? Então agora a gente vai usinar essa face aqui e vamos dar sequência e vocês vão acompanhando aí.
Pronto, gente. A primeira face está pronta. Agora, o que eu fiz aqui? Eu não me preocupei com medida, não me preocupei com nada, porque o que eu precisava era deixar essa face aqui plana, para seguir fazendo a outra face. Ó, agora eu senti aqui que tem uma diferencinha aqui, ó. Então eu vou dar mais um passezinho para emparelhar, porque eu acho que preciso dar uma melhorada nisso aqui. Só deixa eu fazer um teste. Ver se essa fresadora aqui tá bem apertada aqui, porque às vezes a gente solta isso aqui para fazer um serviço. Tá bem apertada. Não tem nada de errado, não. É só para testar, né? Porque às vezes pode ser como... Vou dar mais um passezinho aqui. Dar mais um passezinho na lateral aqui. Vários motivos podem ter gerado esse degrauzinho aqui, ó. É que vocês não estão enxergando aí, mas aqui, ó, tem um degrau entre o fim do corte aqui desse lado do passe e esse lado aqui do passe. E tem vários motivos para isso ter acontecido. Um deles pode ser porque esse eixo aqui, ó, ele não está alinhado. Esse eixo aqui que devia estar perpendicular ao corte, ele pode estar um pouquinho assim ou um pouquinho assim, ó. Então, como eu não sei se é isso, eu vou dar mais um passe aqui para ver o que está acontecendo. Se for isso, eu vou precisar regular, e aí eu já vou ensinar vocês como que regula para deixar 100% perpendicular o eixo vertical da fresadora. Vou tirar a rebarba com a lima. E agora, qual vai ser o segredo? O esquema, a sequência é a seguinte, ó. O lado que está fresado, o lado que está paralelo já, que está usinado, agora ele passa a ser o lado que encosta na superfície que está na superfície principal. A superfície principal sempre é o mordente fixo. Esse aqui é esquadrejado, ele está a 90 graus da base. Vamos lá. E aí a gente prende a esfera aqui e aperta a esfera. Opa, caiu a esfera. Aqui. O que eu costumo fazer? Esse aqui é um martelo que ele é de borracha, é um macete, ó. Quando eu bato, ó, ele tem uma areia dentro, ó. Ele tem umas pedrinhas ou metal, não sei o que é que tem dentro dele, mas quando bate, ele absorve o impacto, ele bate e não volta. Os martelos convencionais, por exemplo, esse aqui, que também é um macete, ele, ele bate, ó, ele bate e volta. Esse aqui, ele bate e fica. Então eu costumo usar esse aqui para facilitar a fixação das peças na mesa. Ó, eu costumo fazer isso aqui, ó. Eu dou uma batidinha aqui, ó, para que a peça sente bem na mesa. E aí então eu aperto mais um pouco a minha morsa. Dou umas batidinhas e aperto a morsa. Bem apertada a morsa. Beleza. Vamos usinar essa superfície aí. E aí nós vamos ter nosso primeiro canto a 90 graus quando nós usinarmos essa superfície aqui. Vou baixar um pouco.
Vamos lá. Bom, gente, mais uma lateral feita, né? Então agora eu vou repetir a mesma coisa, vou dar uma limpada aqui. Só que agora com as duas laterais prontas, ou seja, com um dos ângulos a 90 graus, aí agora é barbada, né? Agora a gente é só a gente seguir usinando, colocando sempre os lados prontos para lá. Vou mostrar para vocês aqui agora. Agora nós temos esse lado aqui pronto e esse lado aqui pronto. Agora então eu já fiz esse lado, vou fazer agora então o próximo lado. Agora é barbado. Eu posso ou não colocar espera, eu vou pôr espera. Bom, gente, terminei os 4 lados aqui e agora eu dei um avanço aqui para não ficar um vídeo muito extenso, muito chato, né? Mas os 4 lados estão prontos. Agora a gente vai só passar um esquadro para ver se está tudo esquadrejado certinho. E aí eu vou fazer esse lado e esse lado aqui.
Vocês perceberam que esse último lado aqui, que foi a última parte que a gente usinou, eu dei o avanço nesse sentido e nesse sentido também. Por quê? Porque essa base aqui, essa face aqui, ela não podia ter esse dentinho que as outras têm aqui, ó. Porque esse aqui vai ser a base da minha peça, ela vai apoiar sobre o torno. Então eu não podia ter essa diferencinha aqui. Nos outros não importa essa diferença para mim, mas na base não podia. Então, em vez de ficar regulando a máquina aqui, mexendo na máquina e perder tempo com isso, eu só dei o avanço nesse sentido e aí eu tirei aquele degrau fazendo isso, tá? Então agora a gente vai pegar o esquadro. Esse é um esquadro de luz, né? É um esquadro que eu mostrei para vocês no início do vídeo, que ele faz, justamente ele avalia se a peça está bem esquadrejada, ele é padronizado dentro de uma norma, é uma norma DIN 875/0, então ele tem uma boa precisão. E aí então agora eu pego o esquadro e faço uma avaliação, ó. Perfeito, 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 perfeito e perfeito. Daqui para cá, contra a luz, eu vejo direitinho, está passando luz. Eu ponho ele contra a luz assim, ó, eu vejo direitinho se está passando luz e em que ponto está passando. Perfeito. Bom, agora vem a parte que é um pouco mais chata, que é um pouco mais difícil, porque eu vou ter que apoiar essa face aqui na base da morsa para fazer essa face aqui. Então eu não tenho como saber se essa face ela está perpendicular, ela está com os 90 graus. Eu não tenho como, eu fiz os 4 lados aqui, ó, os 4 lados, fui girando, fui girando, fui girando, mas nesse sentido eu não tenho como saber. Então o que eu vou fazer para errar o menos possível, para tentar acertar? Lembrando, gente, que eu não sou um professor de mecânica industrial, eu não sou uma pessoa que detém o conhecimento de alto nível de mecânica industrial, não. Eu sou um aprendiz, eu uso o YouTube para aprender. E o que eu estou fazendo aqui no YouTube também é entregar o pouco que eu sei para as pessoas que também estão buscando conhecimento. Eu sei o quanto é difícil a gente encontrar informação na internet, eu sei o quanto é difícil a gente aprender alguma coisa na internet, e o meu papel aqui justamente é colaborar com tantos outros que fazem isso de forma muito boa, de forma excepcional, mas eu também quero dar minha parcela de contribuição. Então, se vocês tiverem uma ideia, se vocês tiverem uma informação, uma técnica diferente da minha, deixa nos comentários ali, ajuda o canal a crescer, me ajuda a aprender mais. E podem fazer críticas, podem dizer, ó, Thiago, acho que o que tu fez está certo, o que tu fez está errado. Vamos interagir comigo ali pelos comentários, pelas minhas redes sociais, se vocês quiserem também, porque isso vai ser muito importante para mim. Eu aprendo e vocês também podem aprender alguma coisa que eu posso estar passando aqui. A minha expectativa é essa, é de transmitir alguma coisa, de ensinar alguma coisa, de ajudar em alguma coisa. E só que eu quero deixar claro que eu não sou o dono da verdade, existem vários torneiros experientes, fresadores experientes que têm muito mais capacidade do que eu, mas eu decidi colaborar um pouco com as pessoas que buscam informação. Então essa é a minha parcela de contribuição. Se eu estiver certo, que bom, fico feliz. Se eu estiver errado, vou ficar muito feliz em aprender. Eu sou um eterno aprendiz, como eu disse num dos vídeos que eu publiquei agora há pouco. Então eu vou ficar muito feliz de receber de vocês aí um feedback e de repente alguém aí possa dar a sua opinião para nos ajudar. Bom, vamos lá, vamos fazer essa face aqui. O que eu vou fazer? Eu vou medir. Olha, medindo aqui com o esquadro, com base nessa face aqui, ó, ela tá boa, ela tem um bom esquadrejamento. Isso significa que a minha morsa também tá boa, né?
Então o que eu vou fazer? Eu vou apoiar essa parte aqui. Ó, mas tem um canto que não tá bom. Esse canto aqui ele tem um degrauzinho que não tá bom. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele, vou rebaixar ele na lixadeira. Ele tinha só uma carepa de laminação aqui na hora da laminação dessa peça, ou até mesmo na hora do corte por oxigênio ou algo do tipo, mas ele está muito bom, está bem paralelo, está bem perpendicular, desculpe. Então eu vou usar essa face aqui como base para poder usinar essa, que essa daqui não está boa. Então eu vou fixar aqui, porque vocês viram que a última parte eu não usei a esfera, né? Porque as duas faces já estão paralelas entre elas, então eu não preciso usar a esfera mais. Agora eu posso apertar, que a morsa vai dar o aperto e vai ficar bem fixado. Então eu empurro aqui para baixo, dou um aperto inicial, eu vou trazer essa peça para fora aqui. Aí tá bom. E vou dar uma marteladinha com esse martelo de borracha para a peça sentar bem na base. Fica bem apoiada aqui. É isso aí. Agora sim, então eu vou usinar essa superfície aqui, que no caso é o quinto lado do nosso cubo, né? Se aquela face que eu usei não estivesse dentro do esquadro em relação às outras faces, o que eu faria? Como que eu ia acertar ela em relação a essa face aqui, a face de trás? Porque aqui e aqui eu sei que estão paralelas porque estão apoiadas nos mordentes. Mas e aqui? Essa peça poderia ter ficado torcida. Ela poderia ter ficado, né, nessa posição assim, ó, poderia ter girado assim, ó. E aí, como que eu ia acertar isso aqui? Como que eu faria? Já conhecendo essa superfície, eu usaria um relógio comparador. Eu fixaria o relógio comparador aqui. Eu fixaria o relógio comparador aqui na morsa, na fresadora, tá? Posicionaria ele na parte de cima da fresadora, posicionaria o relógio comparador aqui e eu ia subir e descer e ia avaliar. Eu ia avaliar se ele ia variar. Se ele, aí eu ia ajustando, né, até essa face aqui estar perpendicular a essa superfície aqui. Aí sim eu ia usinar. O que isso me daria? Me daria a certeza de que eu ia estar usinando ele com 90 graus aqui. Então eu teria que usar o relógio comparador para isso. Não precisei porque a face estava perpendicular, já estava com 90 graus. Então eu só apoiei na base e fiz o serviço. Agora eu só vou virar, né? E fazer então o último lado da nossa peça. A gente pode também ter uma dúvida, essa dúvida é importante até a gente questionar, se essa peça fosse menor, se essa peça fosse mais baixa do que o mordente, como eu ia usinar ela? Se ela fosse bem mais baixa, se ela tivesse menos de 45 milímetros, como eu ia usinar aqui? Bom, eu preciso que esteja apoiada sobre essa superfície. Essa superfície aqui ela é paralela e perpendicular a essa. Então como que eu iria fazer esse serviço? Eu teria que utilizar
um recurso que se chama calço paralelo. O calço paralelo ele é retificado e ele é tratado termicamente para ficar mais duro. Então o calço paralelo ele tem essa superfície aqui 100% paralela a essa superfície aqui. Ou seja, o que eu faria? Eu colocaria o calço paralelo aqui na base da morsa e apoiaria a peça sobre o calço paralelo. Eu faria o seguinte, eu faria isso aqui, ó. Tá aqui o calço paralelo, vamos supor que isso aqui seria uma peça que eu precisasse usinar, eu então apoiaria aqui, ó. Ainda ficou baixo, teria que ser um calço mais alto. Vamos supor que seja esse aqui o calço. E eu apoiaria sobre o calço paralelo, ó. E aí então eu conseguiria usinar a peça, né, sem ter perigo da ferramenta pegar no mordente da morsa da fresadora. Então esse aqui, para quem trabalha com fresadora, o calço paralelo é uma ferramenta muito importante mesmo para fazer esse tipo de serviço. São 9 pares, no caso do meu. Cada par tem uma medida diferente de altura aqui, ó. Essa altura é diferente. Por exemplo, olha aqui, esse aqui é bem baixinho, ó. Se fosse uma peça maior, teria que ser um calço menor. Então, mas o calço paralelo ele é muito importante, vale a pena adquirir e eu acredito que para quem trabalha com usinagem e fresadora é uma das ferramentas essenciais, é um acessório essencial para a fresadora, é um jogo de calços paralelos. Então vamos usinar a última parte aqui que falta para a gente encerrar esse vídeo hoje. É isso aí, gente. Nós estamos agora, então, com um cubo 100% esquadrejado. Eu agradeço a todos vocês. Eu deixo claro aí que eu não sou um profundo conhecedor da mecânica, mas eu estou aprendendo à medida que eu estou fazendo e eu espero que vocês aprendam junto comigo. Eu não quero que vocês aprendam comigo, eu quero que vocês aprendam junto comigo. Então vai comentando aí, vai dando a tua opinião aí, vai ajudando, porque é muito importante para o canal. Se inscreve no canal, curte aí, comenta, compartilha com os amigos, compartilha aí com os mecânicos que vocês conhecem, porque com certeza vocês vão me ajudar muito e vão me incentivar cada vez mais a fazer novos vídeos aí para o canal. Muito obrigado, até mais, tchau! E aí, gente? Tudo bem com vocês?